Homem-Aranha Brand New Day acabou de estrear nos cinemas e depois de assistir eu posso te adiantar uma coisa. Esse é disparado o filme mais dramático que o Tom Holland já fez no papel. Esse é um vídeo sem spoilers, então pode assistir tranquilo, mesmo que você ainda não tenha visto o filme. Hoje eu vou te contar por que esse quarto filme finalmente acerta numa coisa que os três anteriores nunca conseguiram, o que funciona melhor do que eu esperava. E o ponto que pode dividir a opinião dos fãs mais fiéis. Fica comigo até o final, porque o motivo real de eu recomendar esse filme não é o que você imagina. Finalmente o Peter Parker adulto. Os dois primeiros filmes do Tom Holland como Homem-Aranha eram na prática comédias adolescentes, diálogos leves, dinâmicas engraçadinhas, personagens funcionando bem juntos, mas sem nenhum peso real. Não é à toa que virou praticamente um esporte nas redes sociais debater qual dos três Peter Parkers do cinema é o melhor. E sendo sincero, o Peter do Holland sempre foi o mais distante da versão dos quadrinhos, mais infantilizado do que deveria. Nem o terceiro filme, Sem Volta Pra Casa, resolve isso. É um festival divertido de nostalgia multiversal, mas o único momento de peso dramático real é a morte da Tia May. Qual é o seu nome mesmo? Dr. Otto Octavius. Não, é sério, qual é o seu nome de verdade? Brand New Day muda esse padrão completamente pela primeira vez. O filme mergulha de verdade na cabeça do Peter Parker, as obsessões dele, as frustrações, os relacionamentos, tudo isso ganha um peso que nenhum dos três filmes anteriores conseguiu construir. Existem cenas específicas do filme, todas ligadas à frustração amorosa do personagem, que geram a reação mais forte da plateia na sessão que eu assisti particularmente. E não porque tinha algum efeito visual espetacular acontecendo, mas porque a dor do personagem realmente chegava até o público. E é o melhor filme do casal Peter e MJ até aqui. A relação dos dois está mais madura, mais cheia de camadas, com diálogos genuinamente mais difíceis, e tanto o Tom Holland quanto a Zendaya entregaram as melhores atuações deles nesses papéis. Se você já teve qualquer resistência ao Peter Parker do Holland, até hoje, esse é o filme que deve mudar isso. Pela primeira vez, você torce por ele como Peter Parker, não só como o Homem-Aranha em si. O Justiceiro como um alívio cômico. E funciona. Uma das maiores surpresas do filme é como ele lida com as consequências do feitiço do Doutor Estranho do filme anterior. Que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha. Um tema que eu confesso que eu estava com meio que um pé atrás por ser bastante complexo de explicar sem pesar demais na narrativa. E por mais estranho que pareça, quem carrega boa parte do alívio cômico do filme é o Justiceiro, e funciona. Ainda que ele fique um pouco suave demais lá pelo final, num tom que provavelmente não vai agradar quem conhece a fundo a versão mais dura do personagem nos quadrinhos. O que realmente me pegou de surpresa foi a química entre o Tom Holland e o Jon Bernthal. Dá pra sentir que os dois já têm um histórico juntos, e a dupla deles se torna um dos melhores duos do UCM nesse filme. Ué, Frank, você me atropelou com essa van! Para de choramingar. Você que sabe. Filho da... Vai pra casa, vai! Eu esperava uma participação mais pontual do personagem, mas ele acaba sendo praticamente o parceiro da jornada do Homem-Aranha, na maior parte da trama. Isso funciona muito melhor do que eu imaginava. Eu senti muita falta do J.J. Jameson para contextualizar a relação do Homem-Aranha com a mídia, mas entendo a escolha de ir mais um caminho mais positivo. Esse é o filme que estabelece o Homem-Aranha como o herói amado e respeitado pela cidade, não mais o vigilante perseguido. E essa credibilidade pública acaba sendo importante para vários dilemas que o Peter enfrenta ao longo da história. Direção em outro nível, mas com um problema estrutural. Vale destacar o trabalho incrível do diretor Dustin Daniel Cretton, que estava anos-luz à frente do que a gente viu nos filmes anteriores em termos de cena de ação. Não é surpresa nenhuma, já que ele também dirigiu Shang-Chi. Algumas das sequências de balanços de teia desse filme estão entre as melhores coreografias visuais já feitas num filme do personagem. Só que aí entra um principal problema no filme. Na minha opinião, é uma história sem um vilão de verdade. Em nenhum momento, o Homem-Aranha enfrenta um antagonista à altura, o que significa que não existe uma grande batalha final com peso dramático real, do tipo protagonista contra antagonista, que a gente teve com o Duende Verde, ou com o Dr. Octopus, ou até mesmo com o Electro nos filmes anteriores da franquia.
As cenas de ação são espetáculos visuais divertidos, sem dúvidas, mas sem aquele componente emocional do confronto direto. É claro que a gente consegue ver algumas referências de outros filmes, a gente consegue ver referências também de gameplays de jogos do PlayStation, por exemplo, Spider-Man, cenas de coreografias de lutas muito parecidas que com certeza você que vai no cinema assistir, você vai pegar bem rápido. E tem outro detalhe que agrava esse problema. O material promocional mostrou praticamente tudo, juntando teasers, trailers, tudo que foi divulgado. Você já viu quase todas as cenas de ação relevantes do filme antes mesmo de entrar na sala, incluindo a luta final, cuja resolução completa já tinha sido mostrada oficialmente pela própria Marvel antes da estreia. Isso pode não incomodar todo mundo, mas para mim pessoalmente, spoiler nunca foi um problema. Mas para a maioria do público, isso tende a deixar uma sensação de vazio, como se faltasse alguma surpresa no final de tudo. Um filme que parece introdução. A combinação desses dois pontos, a ausência de um vilão central e a ação já revelada no marketing, deixa uma sensação de que você assistiu a um episódio introdutório de algo maior, especialmente em relação aos personagens novos que aparecem na trama. Não seria surpresa se fosse uma estratégia proposital da Marvel. 2 filmes mais contidos preparando o terreno para um terceiro ato como um grande evento, seguindo o mesmo formato da trilogia anterior do Holland. Por esse conjunto de motivos, acredito que esse filme vai dividir opinião entre os fãs. Muita gente vai reconhecer que é um filme sólido, e é mesmo, mas alguns pontos específicos, a ausência de um vilão principal, o justiceiro mais suavizado no final, e entre outros detalhes que eu vou destrinchar num vídeo com spoilers, devem incomodar o público mais exigente com fidelidade ao material original. E é uma crítica justa. Faltou uma estrutura de confronto com mais peso. Ainda assim, acho corajoso o filme não seguir a fórmula padrão de que filme de herói precisa ter um vilão marcante. É uma abordagem diferente de tudo que a gente já viu na franquia. E talvez seja exatamente por não ter nada mirabolante que essa história funcione tão bem como o retrato do próprio Peter Parker. No fim das contas, a minha nota para esse filme seria ali em torno de uns 8,5, bem sólido, sustentado principalmente pela drama pessoal do Peter Parker e pelas atuações, mais do que pela ação em si. E se você acompanhou de perto todo o material promocional, é bem provável que a parte de ação pareça familiar demais. Mas o lado emocional do filme deve te surpreender de qualquer forma. Mas e aí, você já assistiu esse filme? Concorda com essa avaliação ou achou diferente? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque a análise completa com spoilers já está no caminho. Então, falou!